canal. E aí, tudo bem aí com vocês? Bom, eu espero que sim. Então, hoje eu vou falar de um tema que assusta muita gente, né? Que é a perspectiva. É com ela, né, com a perspectiva, que o desenhista ele consegue passar para os desenhos dele a sensação de profundidade, de tridimensionalidade, né? E realismo daquilo que ele quer pôr no papel, né? Mas antes de começar a falar, né, sobre a perspectiva, começar o nosso tutorial, eu queria agradecer mais uma vez a todos que estão, né, deixando o like aí, que estão vendo o vídeo, né? E não posso deixar de pedir para vocês continuarem fazendo isso, deixando o seu like. Se quiser comentar, pode comentar também. E aquele que está assistindo agora pela primeira vez, não deixar de se inscrever, né, no canal, ativar aí o sino de notificações para receber, né, quando sair vídeos novos, receber, né, o aviso lá de que está saindo um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Muito obrigado aí. Então, antes de eu começar a mostrar para vocês como usar a perspectiva num desenho, primeiro é importante vocês saberem o que é perspectiva. A perspectiva ela é simplesmente um sistema inventado, sabe, para representar a profundidade espacial dos objetos, né, das pessoas, dos cenários, pinturas. Enfim, ela é usada para representar tudo aquilo que existe, né? É através dela que você consegue passar para o desenho aquilo que seria a realidade, sabe? De tudo que você está vendo, né? Como uma paisagem, um carro parado na rua ou em movimento, sabe? Na rua, uma sala de aula ou até mesmo um cômodo aí da sua casa. O que eu quero dizer com isso? É que, na verdade, o desenhista ele consegue, usando a perspectiva, ele consegue simular a realidade de tudo, sabe? De tudo, de objetos, de paisagens, como eu falei, né? Um dos principais elementos que, sabe, que passa essa sensação de tridimensionalidade é o princípio da diminuição, sabe? Assim, por exemplo, se você observar essa imagem, peraí, só um minutinho. Essa imagem aqui, você vai ver, você vai poder notar, né, que essa figura da ponta aqui, ela é maior do que essas figuras, na verdade, essas figuras que estão mais aqui no fundo, né? Então, isso mostra, né, que esse princípio foi respeitado nessa imagem aqui que a gente está observando. Então, a gente voltando aqui a observar a figura, a gente percebe que essa figura aqui que está mais próxima aqui da visão da gente, né, do observador, né, vamos dizer assim, elas tendem sempre a ficarem maiores, sempre, do que as que estão mais no fundo, por conta desse princípio da perspectiva. Na verdade, essa parte aqui da sala, ela não é menor do que essas paredes aqui. Ela é do mesmo tamanho, mas como ela está num efeito, como se a gente estivesse vendo ela daqui para lá, para o fundo, é como se ela estivesse afunilando, né? Essa imagem a gente estivesse olhando lá para o fundo, então ela vai afunilando. Isso é o que a perspectiva cria, né? Esse tipo de ilusão aqui, como vocês estão observando. Bom, então assim, quando você usa a perspectiva, na realidade, você está criando uma ilusão de ótica que engana, né, o nosso cérebro, fazendo você acreditar que aquela imagem que está ali na folha de papel, ela tem três dimensões, né? Ela é tridimensional, né? Melhor falando. Enfim, isso leva você a acreditar realmente que aquilo é uma coisa real, né? Que é uma coisa palpável, que você pode pegar, né? Que tem
digamos assim, que tem massa corporal, né? Como é que eu posso falar? É como essa lapiseira aqui, você pode, né, segurar, né, a lapiseira, olhar, observar ela de vários ângulos. Como a gente está usando as figuras geométricas, sabe? Então isso vai ajudar ainda mais vocês. É por isso que eu estou passando perspectiva, né? Não é só para você criar cenários, né? Deixar tudo na medidinha certa, ver como funciona, né, a ilusão de ótica, que é a perspectiva cria. Entendeu? É por aí. É isso que a perspectiva faz. É como se ela tivesse um poder, sabe? A perspectiva tivesse um poder de transformar uma imagem 2D, né? Fazer a pessoa acreditar que aquela imagem 2D é algo com 3 dimensões, como eu falei para você, algo tridimensional, né? Bom, é por isso que às vezes os desenhistas são considerados como mágicos, né? Como eu falei, eu acho que no primeiro vídeo, né? Porque a gente cria esse tipo de ilusão, né, no desenho, nos desenhos, né? Então, quanto mais você usar, sabe, usar a perspectiva, entender a perspectiva, os seus trabalhos, os seus desenhos, eles vão ficar cada vez melhores, sabe? Vai parecer mais realista, sempre vai evoluir, mas você tem que estudar bastante também a perspectiva, porque senão você não vai conseguir alcançar, né? Atingir aquele nível que você vê os grandes desenhistas, os grandes artistas, né? Aquele nível que eles têm. Para vocês chegarem no nível deles, vocês vão ter que estudar, como eu já falei, as formas geométricas e perspectiva, para poder deixar os desenhos muito legais, show de bola, como todo mundo gosta, né? De fazer as coisas sempre bem feitas, então é por aí. Sei que parece que é muito complicado, né? Ou às vezes vocês não estão nem entendendo direito o que eu estou querendo passar para vocês, mas vocês vão entender agora, né? Porque a gente vai começar a fazer os desenhos, né? Usando perspectiva. Na verdade, o desenho não, nós vamos só usar a perspectiva de forma simples, né? Com figuras geométricas, né? Mas eu vou explicar como é que é usado esse princípio da perspectiva nas figuras para você poder criar cenários, objetos com mais, digamos assim, realismo, né? Então, vamos lá. Bom, para você poder fazer o uso da perspectiva, o que você vai ter que ter em mãos? Uma folha, né? Deixa eu pegar um aqui em branco, tirar essa daqui que já está com o desenho feito. Uma folha, eu estou botando aqui, e uma régua. E eu aconselho vocês pegarem uma régua transparente, porque aí você vai estar vendo o que está embaixo dela, né? Assim você não vai se perder na hora de fazer os seus desenhos, usar a perspectiva também. Você precisa estar olhando, né? Para não fazer o risco errado, no local errado. E uma régua toda cheia de desenho, ou aquelas réguas de alumínio, elas não vão te dar essa visão, né, do que você está fazendo. Então vai sair meio errado a perspectiva. Na perspectiva tem que estar tudo certinho, tudo alinhadinho para sair o desenho perfeito, entendeu? Não importa o tamanho da régua não. A minha aqui, ela é de 50 centímetros, mas você pode ter uma aí, sei lá, de 15 centímetros, 25 centímetros, não importa o tamanho, vocês só precisam ter uma régua aí, tá? Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, né, antes de a gente começar a fazer os desenhos, de fato, eu não posso deixar de falar isso para vocês, que a perspectiva, ela é dividida em alguns pontos, né? Alguns tipos, na verdade. Então, o primeiro tipo da perspectiva é esse aqui, com um ponto de fuga, né? Então, todas as linhas que vai formar a figura, o objeto, vai convergir, né? Na verdade, vamos dizer, as linhas guias que estão vindo aqui do ponto de fuga, como vocês estão vendo, ela vai, né, ser a guia para a gente criar, né, a figura de forma mais certinha, mais correta possível, né? Então tem esse aqui, um primeiro tipo é esse, onde todas as linhas convergem aqui de um ponto de fuga só. Tem
Aqui, o segundo tipo, que é aquele que usa 2 pontos de fuga, vão ficar mais para cá, né? Quase em cada ponta da linha do horizonte. Eu vou explicar o que é a linha do horizonte já já. Então, o segundo tipo é esse, que vai ficar 2 pontinhos de fuga aqui, onde todas as linhas guias vão vir deles para poder formar a figura, né? O objeto, ou seja, vocês sabem, né? Vocês estão entendendo. E tem o de 3 pontos, que além daqui dos 2 pontos aqui, a de 3 pontos, o tipo de 3 pontos da perspectiva, um ponto de fuga vai ficar aqui embaixo, que é para criar aquela ilusão, né, de prédios, que você vê o topo dos prédios, e etc. Né? Todos os objetos que vêm com a imagem que você enxerga mais da parte de baixo, para poder enxergar em cima, né, o topo. Né? Como eu citei aqui o exemplo mais fácil de ser entendido, um prédio, né, que você vê o topo do prédio e ele ficando pequenininho lá para baixo. Então esse é um dos tipos mais usados, né, para criar esse tipo de ilusão, que é o de 3 pontos. Né? E tem os de 4 pontos, e e por aí vai, né? Vai seguindo por aí. Tem de 4 pontos, 5 pontos, e eu nunca vi de 6 pontos, né? Mas se existe, depois a gente vê aí, eu vou pesquisar mais. Mas esses de 3 pontos, de 4 pontos, de 5 pontos de fuga, esses 3 tipos que eu estou falando agora, eles são muito raros de ser usados em desenhos. Então a gente vai ver ele, claro, até esse terceiro tipo, que é o de 3 pontos, né, de fuga. Mas o que você vai mais usar mesmo nos seus desenhos, nas suas artes, vão ser esses daqui. O de 1 ponto de fuga, o outro tipo que é de 2 pontos de fuga e o de 3 pontos de fuga muito raramente também. Agora de 4, de 5 pontos ou mais, isso aí a gente quase não usa nos desenhos, tá bom? Então, bora lá. Bora usar, começar sempre lá do mais fácil, né? E depois ir passando para as outras etapas, como eu gosto de fazer, como eu aprendi também, porque é melhor assim do que fazer, vamos dizer assim, eu posso muito bem botar nesse tutorial para começar a fazer de 1 ponto e já emendar fazendo com 2 pontos de fuga. Mas eu não quero fazer isso porque eu quero deixar para os outros vídeos, né? Para ficar mais fácil de ser entendido, para vocês depois estudar mais isso, estudar primeiro com 1 ponto de fuga, depois quando outro vídeo sair com 2 pontos de fuga, vocês já vão ter treinado um pouquinho esse tipo aqui, que é o com 1 ponto de fuga, e assim por diante. Com 1 ponto de fuga a gente vai ver primeiro, e depois a gente vai ver o de 2 pontos e o de 3 pontos. O de 4 e o de 5 pontos eu acredito que não precisa ser mostrado não, tá bom? Então vamos lá. Então, como eu mostrei ali aquela linha do horizonte, eu vou explicar agora para vocês o que ela representa aqui na perspectiva. Então, a linha do horizonte nada mais é do que o campo que você tem de visão. Por exemplo, o meu campo de visão daqui da folha, dessa folha aqui, eu estou observando ela aqui, bem assim, como está aí na câmera. Estou observando ela daqui, desse ponto, e meus olhos eles estão batendo bem aqui nessa parte aqui do meio da folha. Então, eu tenho que riscar, fazer essa linha do horizonte bem aqui no meio, onde meu campo de visão está mirando, entendeu? A linha do horizonte é o que o nome já fala, é uma linha do horizonte, né? É como se você estivesse observando, vamos desenhar aqui um olhinho aqui meio mal feito, mas vamos desenhar, como se você tivesse um observador olhando, né, daqui, essa linha aqui, entendeu? Então, ponto de fuga não, desculpa. A linha do horizonte é isso. Ela é uma linha importante para você saber de onde vai vir o ponto de fuga, né? Ou os pontos de fugas, depois como nós vamos ver mais para frente os outros tipos. Então, o meu ponto de fuga, ele vai estar mais ou menos daqui, desse ponto aqui, bem aqui no meio. Esse é o ponto de fuga. A gente já achou o ponto de fuga, né? Então, para começar a fazer uma figura, a gente primeiro pega
mais ou menos assim, mais ou menos não, nós temos que pegar daqui deste ponto aqui e ir fazendo linhas, as linhas guias. Por exemplo, eu peguei daqui, eu fiz a minha primeira linha guia, né? Daqui eu vou pegar mais para baixo um pouquinho, vou fazer outra linha guia. Mais ou menos daqui. O que acontece? Com essas linhas aqui é que a gente vai formando a figura para ela ficar bem feitinha, para ela ficar umas 3 dimensões, sabe, corretas, de forma bem correta, né? Não ficar sem erros, né? Sem falhas. Então vamos lá, vamos começar a criar uma figura aqui para vocês entenderem como é que funciona esse princípio não, como é que funciona a perspectiva. Vamos ignorar esse daqui, porque senão o desenho vai ser errado. Então, ignora aquilo ali. Vamos fazer só uma figura aqui e aqui embaixo. Primeiro de tudo, você tem que... Vamos usar as figuras geométricas, né? Aquelas de forma simples que eu passei nas outras aulas. Depois, a gente vai vendo como é que cria um cenário, como é que se usa o ponto de fuga para criar um objeto em 3D, seja ele um carro, seja ele essa lapiseira, enfim. Para a gente poder aprender a como fazer isso, né, criar esses objetos, nós temos que usar as formas geométricas simples, né? Então eu vou fazer um quadrado aqui. Puxei aqui a linha, vou fechar o meu quadrado aqui. Tá meio tortinho, deixa eu tentar corrigir ele aqui. Só ficou ainda pior, deixa eu apagar ele aqui. Então, puxa aqui, aqui e aqui. Tá, fiz o quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou usar o ponto de fuga para criar essa imagem aqui, vamos dizer assim, essa figura aqui do quadrado, transformar ela em 3 dimensões, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou puxar daqui do ponto de fuga, aqui nessa pontinha aqui do quadrado que eu desenhei, uma linha guia. Pronto, puxei uma linha guia, tá vendo? Daqui, dessa ponta aqui, eu também vou puxar uma linha guia lá, indo lá pro ponto de fuga, tá vendo? Puxei. Tem que estar certinho, tá? Com o ponto de fuga. Puxei outra linha, tá vendo? Agora eu vou puxar dessa base aqui de novo lá e levar ela lá pro ponto de fuga. Vou colocar aqui certinho. Tá tão certinho aqui, pronto. Coloquei aqui. Aqui já está quase formada a nossa figura em 3D. Digamos assim, nosso retângulo em 3D. O que a gente tem que fazer para ele ficar completamente formado aqui? Bom, deixa eu puxar outra linha guia aqui. Puxar ela um pouco mais fraca. Não, vou puxar ela fácil. Puxei ela aqui. Né? Então, o que a gente vai fazer agora para formar essa figura por completo? É só você puxar outra linha daqui, né? Mais ou menos daqui. E outra de baixo você vai ligar daqui a aqui. Pronto. Aqui a gente formou uma figura já com 3 dimensões, né? Com a perspectiva que está dando essa ilusão de 3 dimensões. Então, se a gente estivesse aqui, imagine se a gente estivesse olhando para esse retângulo aqui, a gente ia estar vendo ele deste ângulo aqui, né? Desculpa aí, deste ângulo aqui. Então, o ângulo que a gente está observando aqui com esse ponto de fuga dessa figura aqui, a gente está olhando ela dessa parte aqui, de baixo dela para cima, né? Então, essa parte aqui está voltada mais para os olhos de quem está observando, né? Tá vendo como não é difícil usar a perspectiva? É daqui que você vai criar objetos, né? Deixa eu puxar outro quadrado mais para cá, deixa eu ver aqui, fazer ele mais para aqui. Criar outra figura geométrica. O quadrado tá tortinho, mas vocês já entenderam mais ou menos como funciona. Vou puxar a linha aqui, puxar a outra aqui.
e a outra aqui. Vou fechar ele mais pequeno, menor um pouquinho, porque vocês vão, para não se perder com essa figura aqui de baixo. Então, daqui dessa caixinha aqui, né, que eu acabei de fazer aqui, é que você vai fazer, digamos assim, um avião sendo visto aqui, né, a gente estivesse olhando para o avião, para o céu, né, tivesse esse ângulo aqui, né, a gente ia estar observando ele desta forma aqui, para criar uma figura de um avião sendo visto de baixo, sendo visto de baixo. Então seria mais ou menos assim, né? Estão vendo só? A perspectiva não é muito difícil de usar, né? Ela só é meio chatinha, porque daí você tem que ficar puxando linha, né? Para lá e para cá. Eu ia fazer outro cubo desse aqui, mas eu achei melhor tentar criar um cenário, né? Mas vamos deixar isso para a próxima aula, né? Que aí a gente vê com mais calma. Esse vídeo eu achei que está ficando um pouco longo, então na próxima aula a gente vê, né, isso de criar um cenário usando um ponto de fuga na perspectiva. Então é isso aí, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Bom, vou pedir mais uma vez para vocês deixarem o like de vocês, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sino de notificações. E é isso aí. Valeu, fui!